Nesse momento, eu gostaria de convidar agora a Ana Rocha, doutora em Gestão de Produção, sócia-diretora da Proactive Consultoria. Ela tem uma ampla experiência em sustentabilidade empresarial. Ela vai compartilhar conosco cases e resultados práticos do uso da certificação AQE em projetos de construção sustentável. Um olhar para a sustentabilidade. Que olhar é esse? É esse aqui que a gente se encontra. Parabenizar a Casa Cor, em nome da Lívia. Eu tive aqui recentemente acompanhando durante esses 2 meses os trabalhadores, como é que eles entravam, como é que fazia todo o controle, todo o processo. E quando a gente se depara com um conceito da Casa Cor atual, que é de integrar o ambiente construído ao ambiente verde, ao patrimônio, diz tudo. Um olhar da sustentabilidade voltado para uma construção, para um projeto que só tem uma única direção, que é a direção do hoje e do amanhã, que é a preservação do meio ambiente. Então, é um prazer estar aqui. Agradeço em nome da Fundação Vanzolini, particularmente em nome da Luísa Salomé, por proporcionar essa oportunidade, e a todos vocês que estão aqui, para a gente debater um pouquinho e discutir um pouquinho sobre o que é sustentabilidade. Meu desafio aqui é trazer números, mas eu também trouxe algumas frases para reflexão. Porque, como a gente coloca, a sustentabilidade nasce no coração. E a gente tem que estar com o equilíbrio perfeito entre mente e alma para poder fazer algo diferente. Se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa pensar diferente. Sonhar exige coragem. Ouvi isso recentemente de um líder que trabalha com desenvolvimento sustentável. Há alguns anos atrás, nós sonhamos, e a gente está aqui. O Brasil pode perder, gente, até 3,6 trilhões se a gente não toma esse caminho da sustentabilidade. Com o quê? Recentemente, São Paulo, enchentes. Quem ficou aqui sem energia por mais de 3 dias, 5 dias? Problema de transporte, empregos, vidas. Então, o que a gente pode fazer? A Lívia colocou, em 2 meses, a gente transformou o espaço aqui do parque em um espaço convível, né, de lazer, de cultura, de conhecimento. Quando a gente fala que a gente pode ter essas perdas, quais são os desafios do nosso setor? A gente tem desafios porque a gente ainda, apesar de toda a industrialização, a gente tem 30% de desperdício. A gente ainda pensa nos resultados de hoje, não é hoje. O resultado tem que ser pensado a curto prazo, sem dúvida. Quando o Bruno colocou, ser sustentável é ser viável economicamente, mas a gente tem que pensar no processo de produção do empreendimento como um todo. Então, a visão precisa ser a longo prazo. E norma, gente. Adequar norma. Se a gente não está contente, satisfeito, se a norma não tem aplicabilidade, vamos discutir. A gente tem voz, mas não dá para dizer que não vai aplicar norma. E não dá para dizer que sustentável é caro porque tem que seguir norma. Norma é básico. E sustentabilidade, um tema que é muito caro para mim, é a água. Sustentabilidade não tem 2 caminhos, a gente só tem um único caminho a percorrer. Fala-se muito de energia, não tenho dúvida. Energia traz conforto, leva a vida a lugares que a gente nem consegue visualizar quando a gente habita em grandes centros. Mas água é vida. E essa perspectiva que a gente tem de escassez hídrica, a gente não pode ficar de braços cruzados. Como arquiteto, urbanista, engenheiro, administrador, tecnólogo, técnico em edificações, ou seja, profissionais envolvidos com construção, não pode ver esses números e entender que a gente não tem mais o que fazer. A gente tem muito o que fazer. E por que o Aqua HQE, alta qualidade ambiental, tem resposta para tudo isso? Porque o Aqua ele traz, através de uma metodologia muito bem planejada, impulsionamento para todas as áreas quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. A gente tem impulsionamento de negócios e benefícios que cabem para a sociedade e para o planeta. Tudo bem, a gente pode pegar um foguete e conhecer outros planetas, conhecer outras vidas, mas é esse aqui que a gente habita, que a gente tem que cuidar. E a gente não tem 2 planetas, a gente só tem um. E quem sou eu, né, gente? Eu vim aqui para falar com vocês, sou Ana Rocha, muitos me conhecem, tive o prazer de trabalhar com alguns de vocês, outros não. Eu sou engenheira, mas apaixonada pela arquitetura. Arquitetura e engenharia têm que caminhar de mãos dadas. Não dá para crescer se um não trabalha junto com o outro. Tenho a oportunidade de
trabalhar como orientação de alunos em pós-graduação e sempre tive o compromisso de associar a academia à vida real. Isso é importante. Estudo, ensinamento, a gente só transforma por conhecimento. A educação transforma. Eu procuro fazer isso dentro da minha empresa, a Proactive, que há 25 anos está aí no mercado, e a gente tem, por meio de uma liderança minha, humanizada, levar aos nossos clientes a consciência de que transformar o hoje é para ter resultados paulatáveis no amanhã. A gente, com 25 anos de mercado, a gente chega aí a 4 milhões de metros quadrados certificados e com a certeza de que, onde a metodologia Proactive associada à metodologia Aqua HQE leva aos nossos clientes redução de água, de energia, de resíduos. Mas não queria ficar aqui em termos muito pragmáticos. Vamos tentar sair um pouco desse ambiente cartesiano que a arquitetura e a engenharia vivem. O que é o Aqua, gente? O Aqua, por meio de propósitos muito claros, holísticos e intangíveis, passa, antes de tudo, pelo conceito de acessibilidade. A acessibilidade é projetar para todos, mas projetar para todos com um compromisso, primeiro, básico, de integrar aquele edifício no entorno. Eu tenho que pensar o que é que o meu lote vai impactar naquele ambiente, naquela quadra que eu estou chegando. Um olhar de sustentabilidade para as calçadas. Um olhar de sustentabilidade para a integração entre bicicleta, carro, pedestre. Um olhar de sustentabilidade para a prática da coleta sustentável dos resíduos. E isso nasce no início de todo o processo de concepção. Uma outra palavra que eu trago aqui para reflexão é a biodiversidade. Choveu, caiu árvore. A culpa é da árvore, a culpa é de São Pedro. Não. A gente precisa trabalhar, buscar soluções de projeto. Então, aqui eu tenho arquitetos, eu tenho paisagistas, tenho incorporadores, eu tenho construtores, que levem à criação de novos espaços verdes, a valorização e a devolução dos espaços verdes para as nossas cidades. A gente precisa disso porque a acessibilidade e biodiversidade está totalmente associado a conforto. Recentemente saiu uma matéria, qual é o maior conforto atual? É a qualidade do som, é o silêncio, para que a gente possa equilibrar a mente e a alma. Conforto leva ao bem-estar. E a gente faz aí uma reflexão de tudo que o Manuel Martins trouxe para a gente. O que é ser Aqua? É assumir um propósito focado em questões de acessibilidade, biodiversidade, conforto, saúde e bem-estar. É isso que a gente trabalha. Como o Martins, como a própria Fundação, estou trazendo aqui a linha do tempo. Mas a linha do tempo mais focada nos novos referenciais. Por que esses novos referenciais? Porque a gente não tem uma verdade absoluta. À medida que o tempo passa, a gente vai evoluindo. A engenharia e a arquitetura precisam evoluir conjuntamente. Os novos referenciais, eles estão adaptados, mas não é uma mudança radical, porque a gente já vem trabalhando esse conceito da alta qualidade ambiental desde a sua nascença. Eu tenho um orgulho muito grande, uma honra, um privilégio de poder ter vivido esse processo desde o seu início. Quando eu cheguei lá no meu pós-doutoramento, toque, lá na CEMAPA, na França, questionando o que está acontecendo aqui, por que a construção aqui está tão diferente. Mudei totalmente o foco da minha pesquisa de pós-doutoramento, que sempre estava muito atrelada à engenharia nata, propriamente dita, e coloquei a questão do urbanismo e a questão da sustentabilidade. E hoje a gente vê o novo referencial Aqua totalmente alinhado ao ESG e 100% comprometido com os ODS, como a gente vai ver. Mas o tema da minha palestra são os números. Quem é o Aqua hoje no Brasil? No mundo, atuando em vários continentes. A base principal, França. Não é? Mas a gente tem quase 20 milhões de metros quadrados certificados. Já deve ter passado, porque essa calculadora é automática. Quem entrar no site da Fundação Mussolini hoje está 20, 100 e alguma coisa, 21 e alguma coisa. Não para. Atuando em residenciais, não residenciais e todas as outras tipologias que o Martins trouxe aqui para a gente. Com foco sempre
em ter qualidade de vida, isso é extremamente importante. É importante reduzir consumo, sem dúvida, mas sustentabilidade não se restringe, não pode se restringir a reduzir consumo de água, de energia. Isso já é o básico, isso é o dever de casa. A gente tem que ir além. Então, os compromissos do Aqua HQE estão totalmente associados, pensem bem, ao compromisso de vida de cada um de vocês. Quem daqui não busca qualidade de vida? Quem daqui não pensa, não é, em proteger o meio ambiente? E não é para a geração futura, gente. É para hoje. O amanhã é hoje. O amanhã é agora. A gente tem que fazer diferente a partir de ontem. Não fizemos, então, é a partir de hoje, não é pensar o amanhã. E tudo isso só tem equilíbrio se a gente pensar no financeiro, se tiver gestão. Planejar, controlar, monitorar, medir. A gente precisa fazer isso. E quais são os ODS que estão correlacionados ao Aqua? Quantos são? Nós temos 17 ODS. 11 deles têm uma correlação direta com o Aqua. O ODS 3, saúde. O ODS 6, água. O ODS 7, energia. ODS voltado a crescimento econômico, trabalho. Qualidade de vida na terra. Qualidade de vida no ar. ODS voltadas a cidades sustentáveis e resilientes. Porque como é que a gente trabalha? Qual é a lógica? Eu não tenho impacto com a cidade. Tenho. O impacto da cidade é depois do setor público. Não. Quando eu trabalho lote, que se soma a outro lote, que se soma a outro lote, eu tenho uma quadra. Quando eu tenho uma quadra que se soma a outra quadra, eu tenho um bairro. Quando eu tenho um bairro que se soma a outro bairro, eu tenho uma cidade. Então, tudo que a gente faz de pequeno tem um papel enorme no resultado final da sociedade. Esses ODS, os 11 que o processo de certificação Aqua HQE tem de interação, tem um deles que, para mim, é muito caro, que é o ODS 17, parceria. Comecei a falar de sonho. Como é que a gente concretiza um sonho? Sozinho ou em conjunto? Na construção civil, no setor de edificação, no setor de habitação ou em outros setores, a gente não faz nada sozinho. Eu preciso trabalhar em parceria. Eu preciso trabalhar em joint ventures. E o processo Aqua ressalta isso, porque a base do processo de certificação Aqua HQE é a gestão de projetos. E a base da gestão de projetos é a diversidade e a multidisciplinaridade das disciplinas. Na hora que eu tenho um trabalho com foco, com escopo, com propósitos, eu tenho um resultado. E eu evito o quê? Desperdício. Desperdício não é só de dinheiro, desperdício é de tempo. E o nosso foco é o quê? Qualidade de vida. Se eu tenho um desperdício de tempo, eu estou comprometendo a qualidade de vida desses parceiros. Então, isso é muito interessante. Não existe uma divergência entre ser Aqua e ser uma empresa comprometida socialmente com o meio ambiente e com as pessoas. Então, quando eu falo disso, tem os benefícios dos stakeholders, que já foram colocados, mas eu queria colocar os benefícios de um stakeholder em particular, que é o usuário, mas o usuário interno. Vocês aqui. Projetista, coordenador de projeto, gerente da área de ESG, gerente da qualidade. Sem vocês, a gente não avança. Porque é nessa parceria, nessa integração dos diversos departamentos de uma empresa que a gente consegue dar o resultado para o empreendedor, o resultado para o usuário final e o resultado para a sociedade. Dito isso, como é que o Aqua, humildemente, mas com muito esforço, com muito trabalho, com muita engenharia, busca algumas soluções? Temos perda de 30% de materiais. Estamos falando da indústria 5.0. Estamos falando da industrialização. É preciso? É preciso. Com um boom imobiliário, não temos mão de obra. Mas a gente ainda trabalha com uma indústria da construção civil mais racionalizada, mas com problemas básicos de produtividade, de treinamento, de qualidade da mão de obra. Então, não dá para tampar os olhos. A gente precisa valorizar os avanços, indústria 4.0, 5.0, sem dúvida, inteligência artificial,
isso é o presente, mas eu tenho alguns assuntos ainda básicos a serem resolvidos. E eu estou falando de um Brasil dentro de um Brasil. A nossa realidade nas grandes capitais são completamente diferentes da realidade que a gente vê em algumas outras cidades de menor porte. Como é que o Aqua traz isso? O Aqua tem uma metodologia de gestão que, por muitos, é o pavor, mas não é para ser visto como um pavor, porque não é a burocracia. Quando se tem uma metodologia de trabalho, a gente consegue verificar e alcançar os resultados por meio de métricas. Quem aqui não fica feliz quando alcança uma meta? Todos. Então, a gente precisa olhar o processo de certificação que aborda a gestão como o principal diferencial para encontrar os indicadores que podem ser divulgados, que podem ser comercializados. Qual é um outro problema? Antecipar multas. Às vezes, alguns clientes nos perguntam, se a gente fizer Aqua, a gente vai parar de ter multa? Eu fiz. Se a gente se comprometer com atendimento normativo, com treinamento, sim, a gente vai evitar. Porque o do princípio do Aqua, até que o Martins ressaltou, é o compromisso com o entorno, é o respeito com todos aqueles que participam do processo de produção. E como é que a gente faz isso? Garantindo conformidade. O processo Aqua precisa ser visto como uma dupla checagem. Os projetistas já cumprem norma. A gente entra verificando o quanto está de normativo e quanto a gente está podendo ir além. Totalmente alinhado ao ESG, sim, porque a gente tem que olhar o processo de certificação como uma vantagem competitiva. A gente não está falando aqui de paixão puramente por um tema. A gente está falando de negócios, de business. Todos que vocês que estão aqui pela paixão, mas também pelo negócio. Tem que ter resultado econômico. Não é feio querer ganhar. É coerente querer ganhar. A questão é como a gente pode ter esse resultado econômico e financeiro, essa viabilidade. E aí? Como é que a gente pode trazer alguns exemplos? Difícil, peço até aqui, trouxe alguns exemplos representativos, não todos, mas a gente tem o conceito de produto certificado e o conceito de empresa certificada. Produto a produto, a gente vai conscientizando aquela empresa a adequar os seus procedimentos operacionais ao que o Aqua exige. Aqui eu tenho um exemplo da Cirela, empreendedor Aqua, representada por alguns colaboradores, onde, desde o Oscar Freire, 1560, um produto que foi desenvolvido para trazer calçadas largas, envolver a população do entorno com aquele espaço, focado em redução de energia e de água, redução de água expressiva. Eu tenho aqui a Elbor, que tomou uma decisão, na prática, de certificar todos os seus produtos residenciais e não residenciais. É um escopo completo. Então, esse produto, o Pátio Vila Mariana, ele traz o conforto e o bem-estar para famílias que possam trabalhar e que possam viver no mesmo espaço. Também focado com eficiência energética e uma eficiência hídrica bem diferenciada, uma redução na ordem de 40%. A Spasman, isso é importante. Eu trouxe uma Cirela, uma Elbor, e vocês podem estar se questionando. Apenas empresas de grande porte? Não. A gente tem empresas maduras, comprometidas, que faz um lançamento por vez, no seu tempo de maturidade, mas comprometida com os resultados. Um exemplo é a Thier, da Spasman. Ainda em processo de certificação empreendedor Aqua, porque todo mundo tem seu tempo. O que a gente não tem são dois caminhos. A única trilha que a gente vê é a trilha de desenvolvimento sustentável. Produto a produto ou 10 lançamentos de uma vez, não importa. O propósito da acessibilidade, da biodiversidade, do conforto, da saúde, do bem-estar, é que é a base desse processo. Aqui também um trabalho muito pensado para atender todo mundo de PCD. Temos a SKR, a bebê do grupo, recentemente empreendedora Aqua. Essa lista é muito seleta e a gente tem um desafio enorme de fazer crescer. Hoje, são 10 empreendedores Aqua, 2 em processo de certificação. Quanto mais a gente pode avançar, depende de vocês aqui, incorporadores, construtores, projetistas. Temos a UAN, também começando em joint venture com a SKR, está em seu 4º empreendimento.
através do Atmos Moema. Todos vocês percebam nesses projetos, nesses exemplos, calçadas largas, o verde, a preocupação com a iluminação natural, a preocupação com o conforto, com o desempenho térmico e com resultados de resposta hídrica e de eficiência energética expressiva. E a gente não trabalha somente com residencial, tá, gente? Temos aqui um exemplo de shopping. A JCPM é um grande exemplo de que o setor de serviços pode ser um canal de informação. O Grupo JCPM certifica todos os seus shoppings na construção e na operação. A gente monitora isso ano a ano. Esses dados que vocês estão vendo aqui de consumo hídrico e consumo energético, à medida que a gente monitora, ele só aumenta, porque está associado com a conscientização do usuário. E temos muitos outros clientes, que eu não posso citar todos, então Trisul, Tajab, a Tegra, a Mitre, empresas totalmente comprometidas com esse processo. Mas, enfim, o AquaHQS e os resultados práticos. O que é que esses números dizem para vocês? Aqui eu estou trazendo só os resultados diretamente da Proactive e diretamente dos 62 projetos que a gente monitora a operação. Então, aqui são dados reais. Aqui não é dado de projeto. Quando a gente participa do processo de certificação, que são 3 fases, a fase de idealização, a fase de comprometimento, que a gente chama de pré-projeto, pré-concepção, a gente se compromete com o número. Diante das características desse empreendimento, a gente pode chegar a 20% de redução, a 25% de redução. Mas aqui não. Aqui a vida como ela é. Depois que o condomínio foi entregue, e a gente vem monitorando isso por meio de algumas entidades de classe, aqui é resultado real. O que é que faz a diferença de eu ser 20% ou 40%? Solução tecnológica. Aí entra a indústria, entra especificação de material. Qual é a diferença entre a torneira A e a torneira B? Entre o chuveiro X e o chuveiro Y? Vai ter placa solar, vai ter placa fotovoltaica? Vai ter energia solar? Vai ter outro tipo de energia renovável? Vou aproveitar água de chuva? Vou aproveitar água cinza? Vou fazer água negra? Tecnologia existe. Qual é a diferença para a gente chegar a esses números? Gestão. Monitorar. Não sei se vocês já tinham percebido esses números da forma como estão apresentados. A gente sempre coloca 20% disso, 40% daquilo. Mas o que é que significa, de fato, os 20% a 40% de redução de água nos nossos empreendimentos? 7 mil metros cúbicos por ano, que está 452 mil metros cúbicos por ano de economia de água. Quanto é isso em CO2 equivalente? Que é a palavra que a gente está buscando. O setor da construção civil hoje trabalha fortemente no conceito da descarbonização. Internacionalmente, essa é a linguagem. Se eu olho para a energia, a gente está reduzindo quanto de energia? É muito expressivo. E esses resultados, eles são frutos de soluções extremamente simples. A gente não fez nenhuma revolução na concepção de projeto para obter esses resultados. Ou seja, a gente tem um universo de possibilidades para aumentar ainda mais esses benefícios. E na hora que a gente faz isso, a gente não só garante conforto, saúde e bem-estar para quem mora nos grandes centros, mas a gente faz o nosso papel de responsabilidade social de levar saúde, conforto, biodiversidade e acessibilidade para toda a população. O nosso compromisso é gigantesco. Resíduos, que eu acho que aqui está proibitivo, ninguém fala mais lixo, não existe lixo. Temos indicadores da gente conseguir aproveitar, reaproveitar, beneficiar 98% dos resíduos gerados em canteiros de obra. E não é fazendo uma reengenharia gritante, absurda do processo. É simplesmente fazendo uma engenharia, com objetivo, com foco, buscando o resultado. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Esses 98% que a gente reduz já é a partir de uma taxa bem baixa de geração de resíduos. Porque o processo Aqua, relembrando aqui o que o Manuel colocou, ele nasce no projeto.
Se esse projeto nasce compatibilizado, coordenado, modulado, industrializado, eu já gero menos resíduos. E é a partir daí que eu vou beneficiar. Então, esses números que vocês estão vendo, resultados práticos, são reais. É possível. E não é só possível na cidade de São Paulo. O Aqua está presente em 17 estados, 17 cidades, municípios, perdão. E como é que a gente pode crescer ainda mais? Não é? Como é que a gente pode evoluir ainda mais em relação a isso? Como é que eu posso trazer mais eficiência, mais conformidade, trazer mais crescimento? Não adianta brigar entre profissões, nem entre setor público e setor privado. Tem que ser uma parceria. Recentemente, eu fui envolvida num evento do Sinduscom, 25 anos de Comasp. Me perguntaram, como é que você resume esse evento? Qual é a palavra-chave desse evento? Eu coloquei assim, de bate-pronto, assim, sabe, a queima-roupa, quando te perguntam? Eu falei esperança. Por que esperança? Porque a gente vê um movimento setorial das entidades de classe, da CEBIC, que está aqui também representada, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, fazendo um trabalho em conjunto com os organismos de certificação, a Fundação Vanzolini, um deles, para que a gente possa conhecer o processo de construção Brasil e estabelecer as métricas da nossa realidade climática. Então, não é Brasil com a Europa, não é Brasil com a América, é Brasil com Brasil. São vários Brasils dentro do mesmo Brasil. Onde estamos? Onde podemos chegar? E o setor privado precisa ouvir o setor público e vice-versa. Me questionaram hoje, como é que você está vendo o crescimento deste assunto em outros municípios? Eu fiz cresce quando, independente de partido político, o gestor está comprometido com o desenvolvimento sustentável. Traz segurança jurídica para o setor imobiliário. E a gente começa a trabalhar de mãos juntas. Então, mais valor, menos impacto. O que é que a gente está fazendo? O que é que você, cada um de você, está fazendo pelo futuro da sustentabilidade? Para vocês, o futuro é hoje ou o futuro é amanhã? Para a gente, Proactive, o futuro é já, alinhado totalmente aos propósitos do Aqua HQE. Temos a COP30. O que é que vai ser dessa COP30? Ela acontece, não acontece, está no local correto, não está no local correto, está no Brasil. Já começa a partir daí. Então, a gente precisa fazer acontecer. E vai acontecer. Estive recentemente, tive a oportunidade de conhecer. Existe um benefício claro, direto, que vai ser deixado, um legado que vai ser deixado para aquela cidade. Poderíamos fazer diferente? Podemos fazer diferente. Mas a gente está vendo ali benefícios que são totalmente voltados para a sociedade civil. Um parque com verde, verde esse que não vai ser a floresta amazônica que vai estar instalado ali, mas temos exemplares da nossa floresta amazônica instalado ali. A gente tem novas rodovias, a gente tem novas áreas de centro comercial criativo, valorizando a cultura local, entre outras e outras obras que estão sendo desenvolvidas. Então, eu convido vocês aqui a fazer realmente uma reflexão. O que é que a gente precisa fazer para desenvolver a construção sustentável? Vamos construir um futuro junto? Vamos debater esse tema? Estou aqui para isso. Agradeço a todos. Um prazer estar aqui junto. Espero que vocês, de fato, olhem para esses números e pensem, é possível fazer diferente. Desde que a gente consiga incorporar o papel que a gente aprendeu na faculdade, ou até mesmo antes de entrar na faculdade. A gente escolheu ser um arquiteto, a gente escolheu ser um engenheiro, a gente escolheu ser um gestor. Eu, particularmente, escolhi desde a época que sou técnica de edificações. Então, desde sempre trabalho com isso. A gente precisa estar apaixonado pelo que a gente faz para poder transformar. Então, nós, administradores, tecnólogos, técnicos de edificações, engenheiros, arquitetos, urbanistas e, principalmente, a área de comunicação, tem um papel vital para transformar a vida na sociedade. Como é que a gente vai fazer diferente? Na minha opinião, como é que a gente vai quebrar o paradigma de parar de falar que ser sustentável é caro?
que o mercado consumidor não compra, informando. Preciso, eu suplico que a área de comunicação escutem os técnicos e traduzam a nossa forma de falar em uma maneira mais acessível, para que, da mesma forma, quando a gente entra no supermercado, a gente tenha a possibilidade de escolher entre um alimento saudável ou não, ou quando a gente vai escolher uma vestimenta entre um material sustentável ou não, eu também saiba que eu estou comprando um produto no mercado imobiliário que é sustentável. E por quê? Não é apenas porque reduz água e reduz energia. É porque favorece o que todos nós aqui sonhamos: conforto, saúde e bem-estar, ou seja, qualidade de vida. Muito obrigada.